Pessoal, na aula de hoje eu vou falar sobre potencial elétrico. Vou fazer uma breve introdução, né? Exemplificar ele, dar algumas noções sobre potencial elétrico, falar sobre a conservação da energia elétrica. Vou falar sobre o teorema da energia cinética aplicada ao trabalho da força elétrica. Vou falar sobre a energia potencial elétrica e vou falar sobre o potencial de uma carga pontiforme. Vamos lá, começando aí essa introdução ao potencial elétrico, a gente vai ter algumas noções aí de potencial, né? O potencial elétrico é uma grandeza escalar que descreve os fenômenos que ocorrem em campos elétricos. Então, o potencial sendo uma grandeza escalar é mais fácil de trabalhar com ela, né? com esse tipo de grandeza. Análogo ao campo elétrico, podemos relacionar os conceitos de campo gravitacional com potencial. Então, olha só, um corpo próximo à superfície terrestre sofre ação da força gravitacional e se desloca em direção à Terra, adquirindo energia cinética, né? Realizando trabalho. Então, olha só, um corpo, inicialmente aqui, a uma certa distância da Terra. A Terra vai atraí-lo gravitacionalmente, fazendo com que ele se desloque, né, em sentido Terra, né? Um corpo eletrizado em um campo elétrico sofre a ação da força elétrica e se desloca adquirindo energia cinética, também realizando trabalho. Então, olha só, eu tenho uma carga, no caso aqui minha carga fonte é uma carga positiva, ela vai alterar o espaço ao redor dela, né? Tem um campo elétrico aqui. Esse campo elétrico vai fazer com que gere essa força elétrica, no caso aqui nossa carga de prova é negativa, e essa carga de prova vai ser atraída, né? Então, se ela se desloca aqui, ela movimenta, se altera a sua velocidade, ela vai estar adquirindo energia cinética. Então, vamos lá. Por que isso ocorre, né? Quando acontece essa atração, inicialmente essa carga elétrica, no caso ali do campo elétrico, ela tem uma capacidade, né, de realizar trabalho. Essa capacidade de realização de trabalho a gente chama de energia potencial. No caso da carga elétrica, energia potencial elétrica. Então, olha só. Ao adquirir essa energia cinética, acontece o deslocamento. A variação de energia cinética é acompanhada da variação da energia potencial, pela conservação de energia mecânica. Então, em T0, temos a energia mecânica inicial. Em T, esse segundo momento aqui, a gente vai ter a energia mecânica final. E o que acontece? Essas duas têm que ser iguais. A energia mecânica inicial tem que ser igual à energia mecânica final. Vamos dar continuidade aqui, ó. Então, quem que é essa energia mecânica? É a soma, né, da energia cinética mais a energia potencial do corpo. Nesse caso aqui, a gente está admitindo só a energia potencial elétrica, mas se tivesse próximo à superfície da Terra, teria energia potencial gravitacional, dependendo da sua relação aí com o solo, né? Mas aqui no caso, a energia mecânica nossa é a soma entre energia cinética e energia potencial. Então, a energia mecânica inicial é a energia cinética inicial mais a energia potencial elétrica inicial. A mesma coisa com a energia mecânica final, energia cinética final mais energia potencial elétrica final. Então, olha só. Trabalhando essa igualdade, o que a gente vai obter aí? Passei tudo que era energia cinética para um lado e tudo que era energia potencial elétrica para o outro. Só que aqui, ó, a energia potencial elétrica inicial, ela ficou positiva, né? Então, para que eu consiga fazer disso aqui uma variação,
eu vou colocar em evidência o menos, né? E aí eu consigo verificar que a variação da energia cinética é igual a menos a variação da energia potencial elétrica. Então, pelo teorema da energia cinética, a gente sabe que trabalho é igual à variação da energia cinética. Então, olha só. Se a variação da energia cinética é igual ao trabalho, no caso aqui da força elétrica, né? A gente pode desmembrar aqui o produto escalar do trabalho, que é força vezes deslocamento, né? Que vai me dar módulo da força elétrica vezes o deslocamento em módulo também, vezes o cosseno do ângulo entre a força elétrica e o deslocamento. A variação dessa energia cinética vai ser igual à força elétrica vezes D. Por quê? Porque olha só, a força elétrica está para onde aqui? A tração. Né? Quem que é o deslocamento? É essa distância que ele estava inicialmente nessa posição aqui e deslocou para essa posição. Esse aqui é meu deslocamento. Então, força elétrica e deslocamento têm mesma direção e têm mesmo sentido. Nesse caso, não existe nenhum ângulo entre esses dois vetores. Então, cosseno de 0 dá 1. 1 vezes alguma coisa é alguma coisa. Então, força elétrica vezes D. Porque o ângulo é 0. Né? Então, o que a gente vai ter aí por esse teorema da energia cinética? Eu sei que a força elétrica ela é igual a K vezes módulo de Q vezes módulo da carguinha de prova, aqui no caso nosso, Qzinho, dividido por D ao quadrado vezes D. Então eu posso cortar aqui um D com esse D ao quadrado. Né? Então a variação da energia cinética minha ficou como? K vezes Q menos Qzinho, menos não, né? K vezes o módulo de Q vezes o módulo de Qzinho dividido por D. Então, o que acontece? A energia cinética ela é proporcional ao módulo das cargas, né, ao produto do módulo das cargas, e é inversamente proporcional à distância. Então, sendo que a carga de prova e que a carga fonte do campo elétrico, o que a gente tem aí? A variação dessa energia cinética é igual a menos a variação da energia potencial elétrica, como a gente já tinha visto anteriormente. Então, menos a variação da energia potencial igual a K vezes Q vezes Qzinho dividido por D. Quem que é essa minha variação da energia potencial? É a energia potencial final menos a energia potencial inicial, elétrica, né, no caso. Então, admitindo que toda a energia potencial foi transformada em energia cinética, temos que a energia potencial inicial vai ser K vezes Q vezes Qzinho sobre a distância inicial, que ela vai estar da carga fonte aí. Então, se a gente observar a energia potencial elétrica, ela é de interação, né? Então, eu preciso ter duas cargas, né? Para que eu tenha energia potencial elétrica aí. Então, generalizando a energia potencial entre duas cargas pontiformes, a gente tem a seguinte expressão, né? Energia potencial elétrica igual a K vezes Q vezes Qzinho sobre D. Então, ó, observe que uma carga elétrica sozinha não possui energia potencial elétrica, né? E associamos a energia potencial elétrica de atração entre cargas elétricas um sinal negativo e um sinal positivo à energia potencial elétrica de repulsão das cargas elétricas. Portanto, os módulos na expressão não se fazem necessários. Né? No sistema internacional, a unidade de energia, né, é o Joule, então a unidade de energia potencial elétrica também vai ser o Joule. Então, observe o seguinte. Olha a semelhança entre essas duas expressões, energia potencial elétrica e energia potencial gravitacional.
Na energia potencial elétrica, a gente tem uma constante K. Aqui a gente tem uma constante G. Na energia potencial elétrica, a gente tem o produto entre duas propriedades da matéria, que é a carga. Aqui a gente tem o produto entre duas propriedades, que é a massa. Dividido pela distância, né? Entre as cargas, aqui no caso, e aqui a distância entre as massas, né? Então é bem semelhante, né? Então vamos lá, o potencial elétrico de uma carga pontiforme. A gente define como potencial elétrico, chama ele de V, da carga fonte, né? Quem produz o potencial elétrico é a carga fonte. No caso aqui, a carga pontiforme, a razão, né, entre a energia potencial elétrica e o módulo da carga de prova. A gente tem o potencial elétrico. Então, se a gente trabalhar aquela expressão que a gente viu anteriormente, a gente vai ter que o potencial é igual a K vezes Q sobre D. Esse é o potencial elétrico de uma carga pontiforme. Então, olha só, ele é proporcional ao módulo da carga fonte. Quanto maior o módulo da carga fonte, maior vai ser esse potencial. E quanto maior a distância, menor vai ser esse potencial, né? Então vamos lá, olha só, o potencial elétrico no sistema internacional ele é medido em volts. Então volt é o que? Uma unidade de energia por carga, né? Então é joule por coulomb. O potencial elétrico e a energia potencial elétrica, eles estão relacionados, mas são grandezas totalmente diferentes, né? O potencial elétrico é uma propriedade de cada carga e depende exclusivamente da carga fonte, enquanto as cargas elétricas positivas geram potenciais elétricos positivos, as cargas elétricas negativas geram potenciais elétricos negativos. Então, olha aí a gente tem a distribuição em gráficos, né? Um gráfico de potencial por distância. Olha só, no caso de uma carga positiva, eu vou ter potenciais positivos, está acima do eixo X aqui. No caso de uma carga negativa, eu vou ter potenciais negativos, está abaixo, né, do eixo X aqui, que é o eixo da distância. Então, olha só, distâncias pequenas, eu tenho potenciais grandes, né? Se eu aumentar a distância, o que eu vou fazer? Diminuir o meu potencial. Potencial meu não, né? Da carga elétrica em questão aqui, né? Então aí a gente vê a inversão de proporcionalidade entre o potencial e a distância, formando a hipérbole aí, né, no nosso gráfico. Mesma coisa aqui, olha só. Potenciais altos estão a distâncias pequenas, né? Altos aqui em módulo, no caso, né? Isso aqui é mais negativo possível, né? Conforme a gente aumenta a distância, né, esse potencial vai diminuir o seu módulo aí, né? Então a nossa aula de hoje vai ficar por aqui. E a próxima aula a gente começa aí com análise do potencial de várias cargas pontiformes.